E aí galera, hoje vamos tentar aqui consertar esse Sonoff Mini. O cliente chegou aqui 4 Sonoff Mini, versão mais atual, né? Versão R4. É um dispositivo bem versátil, né? Sonoff Mini, se adequa à maioria das situações. E o caso lá, nesse cliente, é que ele deixou molhar. Ele instalou em área externa e não protegeu devidamente, né? Então molhou todos os dispositivos, então deu curto, ó, tem muito ponto de ferrugem. Eu já limpei eles, passei limpa contato em tudo aqui, mas ainda é possível ver que tem muito ponto de ferrugem ainda de resíduo de ferrugem, ó. Os capacitores com ferrugem, tudo enferrujado. Aí aqui gerou um curto-circuito e vamos ver aqui o que é que aconteceu, né? Se dá pra gente recuperar esses dispositivos. Quando eu pego esses equipamentos, a primeira coisa que eu olho é se tem curto-circuito na parte de 5 volts. Porque como é que funciona esse Sonoff? A gente alimenta ele aqui, ó, que é a entrada. Aqui, ó, a parte de fonte de entrada. Ele tem uma fonte interna, que é uma fonte de 5 volts, que é feita por por todos esses componentes aqui, ó. São esses dois capacitores, esse indutor, esse capacitor, que é um fusível, ó. E aqui um varistor, esse azul é um varistor. Aqui nós temos o SEI que controla, ó, faz o controle dessa fonte. Tem um diodo aqui. Então, esse capacitor aqui é o capacitor de 5 volts. Quando o Sonoff está funcionando corretamente, aqui tem 5 volts. Então, a primeira coisa que eu olho é se aqui não está em curto. Porque normalmente quando esse capacitor aqui, se você medir, der curto, aqui der um curto, da resistência baixa, ou esse SEI aqui queimou, porque esse SEI aqui, ó, ele é um regulador de tensão. Esse SEI aqui, ele pega os 5 volts gerado pela fonte e transforma em 3.3, que é para alimentar a placa do microcontrolador, que é essa plaquinha lateral aqui, ó. Aqui é onde está o cérebro do dispositivo, né? A parte lógica está aqui dentro dessa plaquinha, essa plaquinha lateral. É aqui onde tem questão de Wi-Fi, toda a parte de operação. Aqui na placa grande tem a parte de fonte e tem o relé, né? Que é o que faz o ligar e desligar dos equipamentos, do dispositivo. Então aqui o primeiro teste que eu vou fazer, testar se não tem curto na linha de 5 volts. Porque quando tem, ou é o regulador de tensão, ou então o CI entrou em curto. Se o CI tiver entrado em curto, o CI lógico, então não vale a pena consertar, não tem conserto, a não ser que você tenha uma outra placa que você consiga tirar, né? Então eu coloquei aqui o multímetro na escala de continuidade, ó, que é a escala de BIP, testando as ponteiras aqui, ok. Nós vamos pegar aqui nos dois pinos do capacitor, esse capacitor aqui, ó. Não pode apitar. Vou botar mais pra cá pra vocês conseguirem ver. Deu uma resistência ali, ó, de 650 ohms, mas não apitou. Então significa que não tem curto. Não quer dizer que está bom, mas significa que não tem curto. Vou testar aqui o próximo. Valor aproximado também. Próximo. Deu um valor diferente, mas não tem curto. Esse aqui já deu uma resistência mais baixa, né? Apenas 59 ohms. E se a gente vê, ele é o que foi mais danificado. Essa placa aqui, ela pegou fogo, ó. Os contatos aqui, ó, derreteram. Então essa aqui provavelmente seja mais difícil de recuperar. Mas vamos tentar também, né? Rompeu o trilho aqui, ó. Que a trilha tá rompida. Vamos fazer uma análise aqui mais detalhada. Pronto, a segunda parte é pegar uma fonte. Eu tenho essa fonte de bancada aqui improvisada. Consigo regular a tensão, ó. Eu vou regular ela para 5 volts. Aí 4.9. Aí aqui é regulagem de corrente. Eu curto-circuito os fios de saída e eu consigo regular aqui a corrente. Eu vou deixar aqui uma corrente bem baixa.
Ó, tá aí, 800 miliamperes. Então, caso tenha um curto-circuito, não vai danificar ainda mais a placa, né? Ele vai limitar a corrente. Agora eu vou pegar um ferro de solda e vou soldar essas pontas lá no capacitor. Aí aqui o ferro de solda. Eu percebi aqui que o Sonoff já ligou. Ele já entrou em modo de piscando. Então quer dizer que ele está procurando rede de Wi-Fi. Como ele estava na rede do cliente, eu vou resetar ele aqui. Ó, tem um botão aqui em cima. Ó. Vou apertar aqui. Aperte segura, ele vai resetar. O ferro de solda está um pouco ruim, mas dá certo. Você vê que ele já começou a piscar também, procurando a rede Wi-Fi. A gente vai resetar ele, mas pelo menos a gente tem certeza agora que o problema está aqui na fonte, ó. Pois com a fonte externa a gente consegue ligar. Aí a gente pode ver que o consumo é mínimo, 10 miliamperes. Vou apertar aqui o botão de resetar para ver se a gente consegue resetar. Percebe que ele já entrou no modo de configuração. Agora eu vou configurar ele na rede Wi-Fi para fazer os testes finais, né, para garantir que está tudo ok, para depois a gente vir com o conserto da fonte. Pronto, gente, esse daqui não deu certo. Eu soldei aqui, ó, o negativo e o positivo. Não está em curto, porque se a gente analisar lá na fonte, ó, não tem um consumo excessivo, tá lá em 10 miliamperes. Porém, o LED não acende e ele está esquentando um pouco aqui a região do CI, essa parte aqui, ó. Então aqui provavelmente o curto passou direto e danificou essa placa aqui. Nessa placa aqui a gente não consegue consertar. Por quê? Porque esse chip aqui, ele é um ESP32, se eu não me engano. E ele tem uma gravação dentro dele. A gente não consegue comprar esse chip gravado. A gente até consegue comprar ele virgem, né, sem gravação. Você teria que gravar, mas aí os custos não compensa, né? Um Sonoff desse que está na faixa de R$80, se a gente for comprar um chip, gravar, colocar, resolver a fonte, não vale a pena. Então, esse daqui, ele não vai ser consertado. O que dá para aproveitar aqui dele, talvez alguma peça que a gente tem específica. Nesse caso aqui, talvez nada, porque então como ele molhou, né, tá, a maioria das peças aqui estão danificadas. Até aqui, não sei se eu consigo, vocês conseguem ver, mas aqui dentro, deixa eu pegar aqui uma lanterna. Vou pegar aqui meu motinho que tem lanterna. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas aqui pegou fogo lá dentro. Tá tudo queimado lá dentro. Não dá pra ver, né? No vídeo não dá pra ver direito. Mas até aqui pegou fogo. Tanto que os bornes estão tudo queimado. Então assim, esse daqui não compensa a gente consertar. Então a gente vai conseguir consertar 3. Foram 4. 3 a gente consegue consertar. Pronto. Eu desmontei esse aqui, não deu certo. Pra gente ver aqui como é que ele tá. Tirei a plaquinha do relé. Tá aqui ela separada, ela é encaixada assim, ó. Olha como é que tá a situação dela. E aqui é a parte que vem a alimentação lá do CI, ó. Quem comanda esse relé é o CI principal. Então quer dizer, o curto provavelmente chegou através das portas do CI e acabou queimando ele. Esse cara aqui, ó. Então esse daqui realmente não tem mais conserto. Aí eu tô com outro aqui que tá ligando, ó, mas eu não tô conseguindo resetar ele. Eu aperto o botão e ele não reseta. Provavelmente seja o botão. Vou desmontar ele aqui agora para ver e depois trabalhar na parte da fonte dele, né, para voltar a funcionar originalzinho como é para ser.
Pronto, eu desmontei aqui o botão, ó. O botão não tava funcionando. Desmontei daqui as peças, as partezinhas internas dele, ó. São duas chapinhas metálicas que fazem um contato lá dentro. Aí para testar, eu pego um fio desse aqui, qualquer, e coloco lá para dar o contato. Eu percebi que o relé armou. Então eu vou agora tentar resetar ele. Deixar aqui por uns segundos, né, até que ele comece a piscar. Então, já resetou. Então o problema realmente era o botão. Como molhou, oxidou lá dentro, né, e ficou ruim. Então eu vou tentar trocar esse botão aqui agora. Pronto. Esse daqui, ele funcionou. Só que ele é o que tá com o botão quebrado aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo trocar esse botão. Eu consegui resetar colocando um cobrezinho ali dentro, né, e consegui resetar, mas eu vou trocar esse botão. E ele também tá com problema no relé. O relé tá sem força, hora aciona, hora não aciona. Eu testei o sinal que chega no relé, tá ok. Então o problema é o relé mesmo. Vou fazer a substituição aqui desse relé, depois soldar no canto de novo. Ele é soldado aqui assim, ó, essa plaquinha. Aí você tira esses pontos de soldas aqui, ó. E você consegue tirar ele. Pronto, para concluir o serviço aqui, consegui recuperar esses dois aqui. Vocês viram no vídeo, né? Ele estava funcionando, eu liguei direto no 5 volts, aí funcionou. Depois eu fui procurar o problema nessa parte aqui, ó. O problema tinha que estar aqui, que é a parte da fonte, ó. Aqui é a entrada 220, ó, nessa região, passando no capacitor. Aí tem esses dois capacitores, que é esse diodo aqui, ó, é o único diodo, é um retificador de onda simples aqui, né? Só um diodo. Aí ele retifica, passa por esses dois capacitores aqui, são em paralelo. Tem esse 6 da fonte aqui, ó, que é o que controla o chaveamento, para transformar os 220 para 5 volts nesse capacitor. Nesse caso aqui, o problema foi uma trilha rompida. Essa trilha aqui, ela não existe, ó, no modelo original. Ela é por cima, ela é aqui por cima. Só que aí ele tinha... a trilha rompeu aqui em cima e os fusíveis todos estavam rompidos, né? Eu troquei os... Esse aqui, ó, é um resistor que ele serve como fusível. Toda vez que ele tem uma sobrecarga, esse resistor aqui ele queima, ele abre. Então ele é como se fosse um fusível. Então eu troquei os fusíveis desse daqui e fiz esse jump daqui pra cá. Pronto, resolveu o problema, que era uma trilha rompida. Aqui tá funcionando. Esse daqui, troquei o fusível e resolveu o problema. Foi só o fusível e uma limpeza, né? Eles estavam todos oxidados, fiz uma limpeza, funcionando também. Teve dois que eu não consegui fazer funcionar. Um deles, deixa eu ver aqui. Esse daqui, ele tá com problema realmente no CI aqui, ó, no chip. Então esse aqui não compensa, né? Eu já tinha falado, então descartei. Esse outro aqui, o CI dele tá bom. Eu consegui fazer ele funcionar. Porém, ele tá com o botão quebrado aqui, ó, o botão de configuração. E o relé dele também tava ruim. Ele tava fazendo um barulho, ele não tava acionando o relé direito. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Eu tirei o relé tava balançando dentro, com barulho de peça solta. Eu não consegui outro relé igual. Tem esse aqui que era do outro, desse outro aqui, ó, mas ele também tava ruim, que foi o que sofreu sobrecarga, ó, que queimou até a placa do relé, ó. E aconteceu algum curto nesse relé, então ele também está inutilizado. Eu até abri ele aqui para ver como é que tá os contatos, estão tudo preto, tudo com chamuscado, né, por causa da abertura do arco. Aí, então eu podia trocar o relé, só que todos os relés dos outros dispositivos da Sonoff são maiores, ó. Eu precisava de um relé desse tamanho. O que eu encontrei, ó, ele não cabe, ele é maior. Então, esse aqui também eu não vou conseguir consertar porque eu não tenho relé. E também teria que soldar o botão aqui. E é muito ruim de soldar esse botão, porque ele é de plástico. Então eu vou deixar esse aqui sem conserto também. Então, de 4 Sonoff a gente conseguiu salvar 2.